É preciso saber. É preciso saber. É preciso saber. É preciso saber. Muito boa tarde a todos. Diretamente e ao vivo do estúdio da TV LP, a Casa de Apoio Projeto Esperança, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, tem a satisfação de apresentar a segunda entrevista ao vivo do projeto É Preciso Saber, um projeto sobre conscientização ao uso de drogas direcionado às nossas crianças e adolescentes e a toda a nossa comunidade. E você pode participar enviando suas perguntas, tirando suas dúvidas, fazendo seus comentários através de nosso Facebook, é preciso saber.lp. Acesse, participe, afinal de contas, é preciso saber. Boa tarde, está iniciando mais uma vez a entrevista ao vivo do projeto É Preciso Saber. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV LP a psicóloga especializando em psicologia infantil, Estefânia Antunes, a quem desde já, em nome de toda a equipe do projeto É Preciso Saber, eu agradeço a sua presença, Estefânia. Obrigada. Boa tarde, pessoal, eu sou a Estefânia, eu sou formada em psicologia há 10 anos, especializando em terapia cognitiva comportamental infantil e adolescente. Muito bem, Estefânia, vamos começar já a nossa entrevista então. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é que você falasse um pouco ao nosso público o que exatamente vem ser psicologia infantil. Ok, vamos lá. Então, a psicologia infantil é a área voltada ao estudo do desenvolvimento humano, desde a gestação até os 10 anos de idade, que é quando começa, está definido que vai começar a puberdade e a adolescência. Então, todos os aspectos emocionais, sociais, afetivos, cognitivos são parte do objeto de estudo da psicologia infantil. Um ponto importante de ser abordado também na psicologia infantil é a questão do diagnóstico, da prevenção, do tratamento. Então, quando a gente recebe alguém para a clínica, a gente observa a queixa, atende essa pessoa, identifica uma queixa para a gente conseguir levantar dados para o diagnóstico, tratamento e um outro ponto muito importante é a prevenção, considerando então que a saúde emocional não é só a ausência de doenças, mas sim aspectos positivos que podem ser desenvolvidos nos seres humanos. Então a gente considera que a psicologia infantil aborda tanto o tratamento de doenças quanto a prevenção e a saúde emocional, desenvolvendo aspectos que são positivos. Muito bem. Estefânia, então em linhas gerais, vamos falar um pouco mais assim, geral, o que a psicologia infantil, ela define o que é uma criança e o que é um adolescente? Ok, então do ponto de vista cronológico, a infância é desde os 12 meses de idade até os 10 anos, De acordo com a ONU e a Unicef, a gente considera que os adolescentes são da faixa etária de 10 a 19 anos. Então, o que a gente vai considerar como aspectos psicológicos da infância são todas as demandas, as tarefas evolutivas relacionadas a essa idade cronológica. Então, desde o desfraude, quando é pequeno, inserção no ambiente escolar, os aspectos da aprendizagem também são relacionados, ansiedade de separação, às vezes, que acontece muito nessa faixa etária dos 6, 7 anos de idade, quando a criança tem que passar um período maior longe dos pais e isso gera uma ansiedade. Então, todas essas tarefas relacionadas a essa idade, ansiedade, características de depressão também ocorrem. Os transtornos externalizantes, que são as birras, comportamento de irritação, de manha, uma dificuldade para solucionar problemas na escola, aspectos relacionados ao bullying também, como lidar com esses problemas, estão todos dentro da tarefa evolutiva, tanto das crianças quanto dos adolescentes. Aí, a adolescência na faixa etária dos 10 aos 19 anos, a gente considera aquela parte relacionada à criação da identidade, escolha profissional, as mudanças, alterações fisiológicas e cognitivas que ocorrem nessa etapa também. Tudo isso está abordado dentro dos aspectos psicológicos da infância e da adolescência. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho dos pais, então.
Qual é a principal tarefa dos pais no processo de educação e aprendizagem dos filhos? Qual que é o principal papel do pai aí? O papel dos pais é de proporcionar um ambiente onde esse desenvolvimento social, cognitivo, possa ocorrer de uma maneira saudável. Então, esse que é o papel dos pais, proporcionar um ambiente para um bom desenvolvimento humano das crianças e adolescentes. Eles vão fazer isso com uma abertura na comunicação, com o estabelecimento de limites, o ensino sobre solucionar problemas, lidar com frustração, que é algo muito importante. Eu observo bastante na clínica que os pais têm dificuldade, às vezes, de impor limites por questão de ficar preocupado com perda de afeto. Então, não vai mais gostar de mim, eu fico muito tempo trabalhando fora, então eu quero aproveitar o tempo com os meus filhos sem ficar discutindo ou brigando. Então, quando a gente pensa em estabelecimento de limites, é a gente poder passar segurança para os nossos filhos de que eles sabem até onde eles podem ir, o que eles podem fazer. Então, a ideia de estabelecer regras, de ter regras bem definidas, é muito importante no processo de desenvolvimento das crianças e adolescentes. A gente faz isso abrindo a nossa comunicação, explicando para os filhos o que a gente espera deles, quais são nossos objetivos. Então, um ponto importante do processo de orientação de pais na clínica é que eles saibam que tipo de ser humano que eles querem criar e educar. Então, tendo isso em mente, eles conseguem estabelecer quais são as regras, os pontos que eles querem passar, os valores que eles querem transmitir e aí aplicar isso em casa de uma forma afetiva, com tranquilidade, que imposição de limites não precisa ser uma coisa gerada de uma forma agressiva, com discussão, pode ser feito na conversa, de uma maneira assertiva, com muita empatia, se colocando no lugar do filho. Então, esses são pontos que ajudam bastante no desenvolvimento dos filhos, das crianças e dos adolescentes. Pensar sobre regras e limites e pensar nos seus objetivos quanto pais, que tipo de pessoa que eu quero formar. Stefânia, alguns pais dizem ter muita dificuldade na disciplina ou mesmo colocar regras para os filhos. Por que isso acontece? Qual é a orientação que você poderia dar aos pais? Isso costuma acontecer bastante mesmo, dos pais ficarem confusos ou mesmo preocupados em como eles vão fazer esse estabelecimento de regras. Então, o que eu passo para os pais é que tem três pontos que podem ser norteadores assim, no momento de fazer essa tarefa, que é consistência, coerência e consequência. Então, um ponto importante na hora da gente estabelecer as regras é a gente ser consistente, conseguir fazer isso de uma forma consistente, que é sempre estabelecer as mesmas regras. Então, por exemplo, se tem um horário específico para tomar banho que eu gostaria que a criança fizesse naquele horário, essa tarefa, eu tenho a consistência de fazer isso todos os dias, de impor essa regra todos os dias. A consistência é importante porque daí a criança sabe quando ela vai fazer essa tarefa, que não dá para ficar questionando muito isso. O que ocorre bastante é que as crianças às vezes esperam o grito dos pais para fazer o comportamento. Então, o pai fica lá pedindo, vai tomar banho agora, e a hora que grita, perde a paciência, já está num estado de irritação, aí a criança vai. Então, quando a gente fica oscilando na imposição dessa regra, fica mais difícil da criança e do adolescente aderir a essa regra. Por isso, a consistência é um ponto importante. Outro ponto, o segundo ponto, que é a coerência, é a gente aprender a ser coerente com o que a gente vai impor. Então, o que às vezes acontece com os pais é que eles colocam a regra dependendo do estado interno deles. Então, eu cheguei irritado do trabalho, eu tô com menos paciência, eu exijo mais coisas, eu quero que as coisas sejam feitas no meu momento. Então, é importante a gente pensar o que é a regra e ser coerente ao estabelecer isso. Principalmente que esse canal de comunicação dos pais, entre pai e mãe, também esteja bem aberto. Que eles definam juntos como que vão fazer essas regras. Porque às vezes o pai deixa fazer alguma coisa e a mãe vai lá e não deixa, e não tem essa coerência, a criança acaba tendo mais um comportamento questionador. Então, mas tem vezes que você deixa, mas a mãe deixa, o pai deixa. Então, ser coerente também ajuda muito no processo de colocação, de imposição de regras. E por último, a consequência, que é quando isso não deu certo, a gente foi coerente, foi consistente, mas a criança está tendo
está questionando bastante, não está querendo fazer as regras, não está querendo cumprir os combinados, aí a gente apresenta consequências para esses comportamentos. Então, o que normalmente a orientação é que a gente faça alguma retirada de algo que é importante para a criança, sempre relacionado, né, a coisas materiais e não afetivas. Então a gente não vai fazer uma retirada de afeto, de carinho, de transmissão de amor para a criança. O que a gente vai fazer como consequência é retirada de alguma coisa legal, seja um tempo nos eletrônicos, seja um passeio que tinha combinado. Então a gente trabalha essas consequências porque isso ajuda a adesão das regras. E um ponto importante também da coerência é a gente pensar que tipo de regra que não é negociável e que tipo de regra que pode ser mais maleável. E a gente pode transmitir isso para a criança também. Olha, tem momentos que isso você pode fazer e tem coisas que não. Isso não é questionável, isso a gente tem que cumprir mesmo. Então, esses 3 pontos, seguir esses 3 pontos, ajuda bastante na hora que a gente vai colocar as regras em casa. Muito bem. Por falar em regras, Stefânia, algo que muito se discute hoje em dia é a utilização dos aparelhos eletrônicos, das mídias sociais, dos mecanismos aí da internet. E a gente vê que existe uma dificuldade muito grande dos pais em relação a isso. O que a psicologia poderia dizer para nós todos, no ponto de vista da psicologia? Qual a orientação? O que a gente segue é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria indica, que seja o uso de eletrônicos até os 2 anos de idade não ocorra, né? Ocorra a partir dos 2 anos de idade, até os 5 anos de idade 1 hora por dia e televisão no quarto só depois dos 10 anos de idade. Essas são as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente sabe que às vezes é mais difícil de conseguir seguir, né? Os pais utilizam bastante, principalmente no momento da alimentação. O que eu oriento é que seja um processo de colocação do uso de eletrônicos de uma forma participativa, que os pais acompanhem bastante o que está sendo visto, né? Porque às vezes a criança ela acessa ali o eletrônico e um link vai jogando no outro, eles vão acessando conteúdos que os pais muitas vezes não concordam. Então, o acompanhamento é muito importante nesse momento. E isso a gente faz quando a gente está muito aberto a ouvir o que a criança e o que o adolescente estão acessando. Se a gente começa com uma atitude impositiva, fica mais difícil, a gente gera, né, uma oposição também dos filhos de não querer contar, de esconder, de não abrir a comunicação para relatar o que eles estão fazendo ali nos eletrônicos. Então, é importante que tenha uma postura de curiosidade, uma abertura para ouvir o que a criança está vendo, porque ela acha aquilo legal, o adolescente também, por que isso é uma coisa que você está assistindo, por que você gosta disso, vamos abordar os assuntos que são tratados aí nesse vídeo ou nessa série, filme que você está assistindo. Então é importante que isso seja feito dessa forma, de uma forma aberta, empática, com uma comunicação assertiva. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você que está acompanhando, não saia daí. TV LP, a nossa TV. A CAP iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas, em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga. Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. É preciso saber, é preciso saber, é preciso saber. É preciso saber, é preciso saber, é preciso saber. Estamos de volta para esse segundo bloco de perguntas em uma entrevista com a psicóloga especializando em psicologia infantil, Stefânia Antunes. E eu gostaria também de dizer para você que quer acompanhar o projeto É Preciso Saber, basta você acessar o Facebook É Preciso Saber.lp ou acessar a TV LP, tvlp.com.br. Aqui na nossa página você vai saber tudo do projeto É Preciso Saber, tá bom? Vamos lá então para a nossa segunda rodada de perguntas. Stefânia,
Vou perguntar para você um pouquinho sobre o bullying, a violência, as drogas e o suicídio. O que isso tem a ver com o uso eletrônico e a internet pelas crianças e os adolescentes? É prejudicial? Ok, eu acho que essa questão da internet, do uso de eletrônicos relacionado a bullying, a violência, suicídio e uso de drogas é mais um contexto, mais um ambiente onde isso ocorre. Então, o bullying, a violência, o suicídio e as drogas são temas que aparecem também nesse contexto da internet. Então, a internet é mais um contexto onde esses comportamentos, essas ações aparecem. A internet pode ser tanto positiva quanto dificultadora nesse momento. Então, por um lado, os adolescentes eles têm mais informações através do acesso à internet, eles conseguem obter mais informações sobre pontos que são importantes para eles conseguem se identificar com pessoas que passam por problemas parecidos, e isso é importante porque daí eles se veem, né, conectados com pessoas, entendem que tem pessoas que passam por situações semelhantes e têm estratégias legais de solução de problemas, mas por um outro lado, um lado que dificulta é que às vezes eles têm acesso também a informações que não são tão adequadas para lidar com esse problema. Então, muitas vezes, há uma estimulação à violência, uma estimulação ao bullying, e isso faz com que esses comportamentos aumentem. A gente observa que o comportamento de bullying aumenta com o uso dos eletrônicos. A partir do momento em que os adolescentes têm mais acesso a esse meio de comunicação, isso virou mais um local onde esses comportamentos ocorrem. Na questão do suicídio, há essa abertura para os jovens falarem sobre os seus sentimentos negativos, essas sensações relacionadas à depressão e a comportamentos, ideações suicidas, mas é complicado também porque às vezes os jovens têm ali um local para obter informações, ideias de como praticar o suicídio também. Então a gente precisa ficar muito atento com o tipo de informação que eles estão pesquisando nesses meios de comunicação. A violência é a mesma coisa, a gente vê que os jovens têm mais acesso a conteúdos violentos, os jogos, as séries, é um canal ali com inúmeras informações relacionadas a isso, pode ser utilizado a favor deles como uma prática de ir contra a violência, mas por outro lado também pode instigar comportamentos violentos e agressivos, principalmente por conta do anonimato das postagens e de colocações que eu posso fazer nesse ambiente. Muito bem. Ô Estefânia, em relação a tudo isso que você colocou aí, né? Nós sabemos que é difícil, mas qual a orientação para os pais, por exemplo? O que eles poderiam fazer para estar protegendo os seus filhos em relação a tudo isso que você colocou? A minha orientação para os pais é que sejam participativos nesse momento. Então, a gente consegue fazer isso de um estado interno tranquilo, de uma maneira de abertura para a comunicação, então estejam presentes, participativos no acesso que os filhos possuem com os aparelhos eletrônicos, com a internet, estejam bem atentos ao tipo de pesquisa que eles costumam fazer, ao tipo de assunto que eles costumam abordar, porque a gente consegue observar isso no dia a dia desses jovens. Então, um ponto que é muito importante a gente ficar atento com relação à depressão e suicídio são os comportamentos que às vezes a gente não dá tanta atenção. Então, muitas vezes aparece lá na clínica mais as queixas de comportamentos externalizantes, quando as crianças ou adolescentes são irritadiços, opositores, desafiadores, agressivos. Isso costuma aparecer muito rapidamente lá para procurar ajuda. Porém, os jovens e crianças que estão mais quietos, têm uma alteração no sono, não conseguem dormir ou estão dormindo demais, uma mudança no apetite, estão mais introvertidos, mais tristes, esses são mais difíceis de procurar ajuda porque a gente considera que não está prejudicando tanto, e é aí que é o ponto complicado, porque são esses jovens que não estão conseguindo expor os seus problemas que estão passando por maiores dificuldades.
quando tem os comportamentos externalizantes e agressivos, eles aparecem já as consequências rapidamente, né? Pode ter uma consequência na escola, ser afastado da escola, uma suspensão, uma advertência, a gente perde mais a paciência. E, por um outro lado, quando tem comportamentos mais internalizantes, a gente vai deixando levar. Então, a minha orientação para os pais é que procurem ajuda quando os filhos tiverem esses comportamentos agressivos, opositores, desafiadores, mas também prestem muita atenção nesses comportamentos mais internalizantes, que são ficar mais quietinho, mais calado, não querer falar muito sobre como foi a escola. E uma orientação que eu passo sempre para os pais de crianças e adolescentes, para retirada de informações, para conseguir conversar com os filhos, é que faça perguntas mais específicas. Muitas vezes os pais falam, mas meu filho não fala nada quando chega da escola. Eu pergunto, como foi hoje? Fala bem. Então, eu sempre falo para os pais, perguntem coisas mais específicas. Que aula que teve hoje? Teve alguém que fez alguma coisa engraçada hoje na escola? Teve alguém que estava mais triste? O que seu amigo trouxe de coisa hoje para você na escola? Sobre o que vocês conversaram? O que determinada matéria falou? Quando a gente faz essas perguntas mais específicas, a gente consegue abrir o canal de comunicação e conversar melhor com os nossos filhos. Quando a gente faz perguntas muito abertas, eles respondem de uma maneira mais vaga também. Então, isso é uma orientação que pode ajudar bastante os pais a estarem mais participativos na vida dos filhos. Muito bem. Ô Estefânia, nós ouvimos também de muitos pais que, além de não conseguir, orientar, não consegue proibir também. Não consegue proibir o filho. Quando ele vê, o filho já está lá com o aparelho, já está lá no site e tal. O que você orientaria esses pais nesse momento? Eu acho que um comportamento que é muito adequado nesses casos é que a gente faça combinados. Então, estabelecer combinados ajuda bastante a gente conseguir utilizar aqueles 3 Cs da educação, né? Coerência, consistência e consequência. Então, a gente estabelece uma regra, diz para o filho o que se espera dele e aí a gente observa se a criança ou adolescente consegue estabelecer esse combinado. A dificuldade, às vezes, dos pais é porque muitas vezes eles colocam regras que são difíceis de serem verificadas. Então, por exemplo, eu não estou em casa, eu estou trabalhando e eu quero que meu filho tenha aquela determinada hora para fazer tarefa. Se eu não tenho como conseguir ver, observar se esse comportamento vai ser cumprido, talvez essa regra não seja uma regra que dê para ser colocada. Então, a gente consegue estabelecer regras desde que a gente esteja acompanhando esse processo de realização dessas regras. Nesse ponto, os combinados ajudam bastante. A gente define, junto com a criança e com o adolescente, o que eles também estão dispostos a fazer. Isso é dividir a tarefa de colocar aquele comportamento. Então, quando os jovens, os adolescentes e as crianças estão participando daquela regra, daquele combinado, a chance deles se engajarem para ter esse comportamento fica maior também. Então, a gente pode conversar com eles assim, qual que é o melhor momento para você fazer tarefa, por exemplo? É a hora que você chega da escola, é depois do almoço, é antes do jantar? Qual é o momento que você se sente melhor para fazer a tarefa? Aí a criança pode expor, o adolescente pode dizer qual é o momento, qual é a carga horária que ele se dispõe a estudar e a gente faz o combinado de executar o comportamento naquele momento e depois a gente analisa junto com ele se deu certo. Então, um outro ponto importante da colocação das regras e dos combinados é a gente poder avaliar depois se está funcionando. Muitas vezes a gente coloca a regra, não funciona e a gente não senta para rever essa regra. Então, uma outra dica que eu daria é essa. Revejam depois os comportamentos que vocês definiram e vejam se está funcionando. Se não estiver funcionando, a gente precisa modificar. Aí a gente altera esses combinados e, muito importante, o último processo, o último Czinho, que é a consequência. A gente pensar juntos também em consequências, tanto reforçadoras, reforçadores positivos, que é a gente adicionar alguma coisa legal quando o comportamento apareceu, quanto a retirada de alguma coisa que seja interessante também, caso o comportamento não tenha aparecido. Eu observo muito quando a gente vai colocar as regras que os pais ficam muito voltados a dizer o que não deve ser feito. Eu não quero que ele faça isso, eu não quero que ele faça aquilo, mas é importante a gente poder abrir também para essas crianças e adolescentes o que eles podem fazer. O que eu posso fazer? Você pode fazer isso, determinada coisa é permitida para você fazer também.
Se você, né, tiver esses combinados cumpridos, a gente vai fazer alguma coisa legal juntos. Utilize desses reforçadores, dessas consequências positivas para estimular um tempo juntos, fazer passeios legais, terem tempo de conversar, de estar aberto nessa comunicação. Então, esse é um ponto também que eu considero muito importante, é a gente conseguir colocar para essas crianças e jovens aspectos positivos, coisas que eles podem fazer, que estão liberados e que são legais que eles façam. Muito bem, hoje nós temos visto aí nos meios de comunicação uma enxurrada aí de informações em relação a tudo isso. Nós vemos que o adulto, ele coloca as regras, as imposições, e ele não cumpre algumas. Ele próprio não faz, né, Stefania? E acaba cobrando do filho alguma coisa, e o filho é o espelho do camarada lá. Às vezes ele reflete lá o que o pai ou a mãe está fazendo, né? Não deixa o menino ficar no celular, mas ele fica o dia todo no celular. Então hoje a gente está vendo muito isso na televisão, na internet, o pessoal fazendo muito isso em relação até a criança dizendo: quanto é o tempo seu, pai, para conversar um pouco comigo e sair do celular. É muito importante isso também, a gente analisar. Muito bem, Stefania, agora nós vamos falar de um assunto delicado. É aquele momento em que os filhos adotam uma posição, aquela posição de um comportamento desafiador, né? Diante das autoridades dos pais, sendo desobedientes, muitas vezes até hostis e até agressivos com os pais em relação ao uso de equipamento, às regras. O que você poderia nos dizer em relação a esse comportamento dos filhos? Essa é uma queixa constante, assim, principalmente dos pais de adolescentes. A gente sabe que a adolescência é uma fase onde há muitas mudanças hormonais, cerebrais também. Então a adolescência ela é marcada por esses comportamentos impulsivos, até porque o jovem ele não tem uma maturação cerebral para controle de impulsos. O lobo pré-frontal ele não está bem amadurecido ainda, e isso faz com que seja uma fase marcada por comportamentos impulsivos e desafiadores. Então, o jovem ele não tem ainda bem organizado o cérebro para ter uma capacidade de solucionar problemas de uma maneira mais assertiva. Então, nesse momento, a orientação que eu dou para os pais desses adolescentes e de crianças que também têm comportamentos desafiadores e opositores é, num primeiro momento, validar aquilo que o jovem, que a criança está colocando, que é descrever ali para ele: poxa, estou percebendo que você está muito irritado, parece que quando a gente fala sobre isso te incomoda bastante, te deixa bem agressivo. Depois que a gente acolhe essa demanda, deixa a criança ou adolescente dizer, se expressar da forma dele, aí num segundo momento a gente faz um direcionamento. Ok, então agora a gente vai pensar sobre esse comportamento que você teve e de que outra maneira você poderia colocar essa situação para mim. Aí o direcionamento fica mais fácil porque a gente permitiu com que o adolescente se expressasse. O que acontece muitas vezes é que vem esse comportamento agressivo e a gente já vem com uma imposição. Desse jeito eu não quero falar com você, não é assim que você me trata. E isso vai gerando um afastamento entre os pais e filhos. Então é muito importante que haja, quando a gente vai fazer essa comunicação com o nosso filho, que a gente dê um modelo também adequado. Muitas vezes a gente não está num estado interno muito legal, a gente se irrita, se desregula emocionalmente e isso faz com que gere um maior afastamento e uma oposição ainda maior. Então a minha orientação é sempre que faça esse acolhimento, descreva o que você está percebendo e depois, num segundo momento, um direcionamento. É muito importante a gente também ficar atento a esses comportamentos opositores e desafiadores, porque eles podem se desenvolver num TOD, que é um transtorno opositor desafiador. No DSM-5, esse transtorno está no transtorno disruptivo de controle de impulsos. A gente observa esse tipo de transtorno quando ele ocorre com uma intensidade muito grande e em vários ambientes. É importante a prevenção porque o prognóstico de um TOD é um transtorno de conduta, onde o jovem ele não consegue receber regras de autoridades, ele tem uma incapacidade de ter empatia pelo outro, de observar que tipo de comportamento de emoções ele desperta na outra pessoa, ele não se importa com o que o outro sente e tem essas características também de ter comportamentos fora da lei, quando entra num transtorno de conduta. Então é muito importante que a gente dê esse direcionamento, quanto mais cedo melhor, para que a gente consiga prevenir esse tipo de comportamento futuro.
Muito bem, que entrevista boa, né? Maravilhosa, orientadora. Mas nós chegamos ao final da nossa segunda entrevista do projeto É Preciso Saber. E eu gostaria desde já agradecer a nossa entrevistada deste dia, a Estefânia. Estefânia, eu gostaria também que você fizesse aí as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer também ao projeto É Preciso Saber, ao CMDCA e à Prefeitura Municipal por essa oportunidade. Gostaria de orientar aos pais que eles aproveitem aí essas dicas, que estabeleçam regras, limites de uma maneira assertiva, com comunicação e com muito afeto. E é isso. Muito bem, gostaria de convidar você então para participar do projeto É Preciso Saber, acessando a página do Facebook lá do projeto, e você pode participar também desse projeto É Preciso Saber. Entra lá na nossa página. Em nome da CAP, do CMDCA, da Prefeitura Municipal e de toda a equipe do projeto É Preciso Saber, agradecemos a todos os internautas que acompanharam nossa entrevista ao vivo pela TVLP ou Facebook. Agradecemos a você que enviou suas perguntas, fez seus comentários, tirou suas dúvidas. E se você perdeu alguma parte dessa entrevista ou deseja revê-la na íntegra, basta acessar o site do projeto. Acesse tvlp.com.br/É Preciso Saber. Você terá a entrevista na íntegra para você assistir quando e onde quiser. Aproveite também para fazer o seu cadastro e receber os novos episódios e matérias especiais do nosso projeto. E para ficar por dentro de tudo, acompanhe o nosso projeto através do Facebook e Instagram. Afinal, é preciso saber. Boa tarde, tchau e até a próxima. É preciso saber, é preciso saber. É preciso saber, é preciso saber. É preciso